Uma boa noite a todos. É mais uma vez motivo de muita alegria para nós termos a oportunidade de podermos estar gravando esses vídeos que a gente tem produzido todas as semanas, sempre com o objetivo, sempre com a ideia de nos trazer uma mensagem sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o tema que nós vamos abordar é de uma importância, de uma relevância muito significativa para a vida de todos nós que temos ainda tantas e significativas necessidades de ajustarmos no tocante às questões de naturezas do aperfeiçoamento de cada um de nós durante essa nossa jornada. Vejam só, o Evangelho, quando nós o trabalhamos, hão de convir aqueles que têm nos assistido ao longo do tempo, os nossos vídeos. O Evangelho ele sempre nos traz uma mensagem buscando passar para nós uma diretriz, um caminho a ser seguido com o objetivo de fazer com que, seguindo esse caminho de natureza boa, de natureza positiva, nós tenhamos uma possibilidade infinitamente maior de obter êxito nessa nossa curta passagem durante a nossa jornada aqui nesse plano. O objetivo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ou seja, do Espiritismo, é elucidar para nós os caminhos do bem, os caminhos da fraternidade e do amor ensinados pelo nosso Mestre Jesus, uma vez que fora Ele a base disso tudo. É através de Jesus que nós conseguimos ter um código, digamos assim, de conduta ética que nos conduz, que nos convida à transformação moral, fazendo com que nós, ao compreendermos a importância do bem, nós sigamos esse caminho que nos conduz claramente à evolução, ao progresso e ao desenvolvimento espiritual. Então, o tema de hoje, por isso eu disse da relevância dele. Nós vamos falar sobre um tema seríssimo, que é o ódio. O ódio, ele está no capítulo 12 do Evangelho, o capítulo é o Amai os vossos inimigos, e ele diz o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar vosso modelo, deu-vos o exemplo da abnegação. Missionários do amor, amou até dar o sangue da própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Olha que coisa, o ódio. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos em pleno século XXI. 2000 anos do advento da vinda do Cristo, daquele que viera com o objetivo de nos ensinar que exatamente sentimentos dessas naturezas não poderão ser vivenciados tendo nós o conhecimento que temos da necessidade de evoluir, de crescer e de nos desenvolver. Observemos o seguinte: todos nós, quando retornamos a esse plano, através do processo reencarnatório, viemos imbuídos de um objetivo muito claro, que era justamente crescer moral e espiritualmente, de superar em nós aquelas imperfeições que nós ainda não houvéramos dado conta de vencê-las em outras existências. Aí na espiritualidade nós pedimos sim, me permita retornar com aquelas pessoas, me permita retornar vivenciando tais e tais experiências. São as provas, são as expiações, e a gente sempre faz questão de comentar. Via de regra, quem pediu as provas, quem pediu as expiações fomos nós. A espiritualidade, com a permissão, é claro, da sabedoria divina, permitiu que nós retornássemos a esse plano, sim, para depararmos-nos com as provas mais adequadas, as provas mais justas, diante de um cenário onde nós pudéssemos, de verdade, refazermos dos erros do passado através dos ajustes no momento presente.
E é aí que muitas vezes nós nos depararemos com aquelas pessoas que nós, de repente, as passamos a considerá-las como sendo nossos inimigos, como sendo aqueles que nós devemos ter por ele esse sentimento que é o tema de hoje, que é o ódio. Puxa vida! Não observamos, na verdade, que via de regra, aqueles que nos são de fato obstáculos nesse momento existencial, aqueles que por alguma razão nos trazem a discórdia, nos trazem o descontentamento, nos trazem, enfim, as tristezas, sejam elas de que matizes forem, são exatamente esses nossos irmãos, instrumentos de provas colocados diante de nós, para quê? Para que diante dessas provas nós tenhamos a oportunidade de verdade, pôr em prática aquilo que lá na espiritualidade nós pedimos para vivenciar aqui nesse plano. Lá, tendo estado com a espiritualidade maior, dentro daquele contexto de planejamento da melhor forma de conduzir a minha encarnação, eu pedi, me deixa retornar com essas pessoas. Eu retornei. Eu tive que me deparar com circunstâncias onde o meu orgulho fosse posto à prova, onde o meu orgulho fosse posto de verdade em circunstâncias que eu poderia exercitá-lo de forma positiva, deixando-o de lado e adotando princípios e valores voltados ao amor, à fraternidade. E nós sabemos que o amor e a fraternidade no campo do ódio, o antídoto dele, quais são? Se não o perdão e simplesmente a compreensão daqueles que, por quaisquer que sejam as razões, pensam ou agem distintamente de nós. Ou seja, é a oportunidade de exercitarmos a caridade através do perdão, da tolerância e da compreensão no que tange o nosso semelhante, o nosso próximo. Vejamos, se nós vivêssemos isolados no mundo, nós não nos depararíamos com provas dessas naturezas. Então, nós não teríamos a oportunidade de exercitarmos essa caridade ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Nós não teríamos com quem discutir, a quem odiar. Mas se nos deparamos com circunstâncias adversas dessas naturezas que mexem com o nosso sentimento, a ponto de nos levar a estágios de vibração e de sentimento tão baixos, é porque aquele é um momento imprescindível para que eu possa de verdade parar, serenar e observar, eu posso fazer diferente. O meu Mestre, Jesus, me deixou claro e objetivo a impossibilidade de evoluir em me mantendo dentro de padrões de pensamentos e de sentimentos dessas naturezas. É impossível. Ninguém com esse padrão vibratório cresce. Detalhe, ninguém com esse padrão vibratório consegue sequer ser feliz. Ou observemos por nós, nos momentos em que nós, durante a nossa jornada, nós nos deparamos com pessoas ou com circunstâncias adversas, onde somos contrariados, que nós desenvolvemos aquele sentimento ruim de raiva, de ódio, observa como nós nos sentimos logo depois disso. Se não vai doer as costas, se não vai doer a cabeça, se nós não vamos nos sentir mal, imediatamente nós nos sentimos mal, por uma razão muito simples. Nós trabalhamos com vibrações muito baixas e nós não viemos para trabalhar numa frequência tão miúda. Por quê? Porque nós já saímos desse estágio primitivo e hoje galgamos uma evolução totalmente possível para nós, mas em outra frequência. Vamos imaginar a frequência do rádio? Quando a gente vira o botão, é a mesma coisa, a necessidade de sair daquele pensamento, sentimento primitivo, virar o botãozinho e elevar o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Quando nós elevamos, o que acontece? Nós nos deparamos com aquela sensação de paz, de equilíbrio, de fortalecimento, de termos vencido em nós algumas coisas que outrora talvez nós não vencêssemos. Permaneceríamos com aquela raiva, com aquele rancor que culminaria com o ódio tão terrível, não é verdade? Mas hoje não, sabendo, e o Espiritismo nos deixa claríssimo, sabendo desse ensinamento do nosso Mestre Jesus, que o caminho é justamente desvencilharmos-nos
desses padrões de sentimentos e adotarmos os sentimentos melhores, que certamente permitirão que nós venhamos como de fato viemos a esse plano. Não estamos aqui hoje, todos nós, mas não estamos a passeio, estamos aqui com necessidades muito importantes e significativas, que é vencer o outro? Não, que é vencer as nossas próprias imperfeições. E os ensinamentos do Evangelho são justamente um convite para que nós compreendamos o quão importante é ser operado em nós o fator transformativo daquele que antes odiava e que de repente, em tendo aprendido, em tendo compreendido o quão importante é o amor, eu colocar em prática, por saber que esse padrão de sentimento indiscutivelmente me elevará moral, espiritualmente, fará com que eu passarei a ter um padrão de pensamentos, de sentimentos, que redundará, sabe em quê? Numa conduta melhor. Eu vou olhar para as pessoas com outros olhos, eu vou olhar para as pessoas com a capacidade de compreendê-las, de tolerá-las, de perdoá-las quando necessário. Quanto nós temos necessidade de sermos perdoados, razão pela qual, claro que nós temos que perdoar. É um dos exercícios que essa existência nos convida permanentemente a observemos. São as provas, são as expiações às quais nós somos submetidos, mas todas com caráter educativo muito importante. Vencendo esses estágios, nós temos chance de vencer essa passagem aqui por esse plano. Eu vou interromper um instante apenas para ler uma questão que é totalmente correlata ao nosso tema de hoje, que é uma questão do Livro dos Espíritos. Essa questão diz o seguinte, olha só, ela está dentro do capítulo que trata a respeito do bem e do mal. Bem curtinha, bem simples a pergunta. Como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta dos Espíritos é a seguinte, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. Só isso que nós vamos ler, mesmo porque não precisa nem de uma leitura maior. O texto ele é tanto autodidático que ele não precisa até de explicação, mas nós vamos comentá-lo já que estamos aqui. Observemos o seguinte, quando nós praticamos atos de naturezas odiosas, quando nós deixamos nos envolver com esses sentimentos menores, nós estamos ligados aos padrões das leis de Deus? Claro que não. Nós estamos justamente conectados com o padrão inverso do bem. Esse é o padrão do mal. Por isso que ele fala da distinção do bem e do mal. Aonde somos conduzidos quando permanecemos dentro de um padrão de pensamentos e sentimentos que nos levam à observância ou à conduta do mal? Claro que há erros, há equívocos, há perspectivas de arrependermos-nos amanhã ou depois, porque poderíamos vir a termos feito de forma diferente. O único caminho, como ele nos mostra aqui, que nos leva efetivamente ao cumprimento dessa nossa jornada, dessa nossa programação tão importante que se dera pelo processo reencarnatório, é vincularmos-nos através daquilo que nós compreendemos do amor, vincularmos-nos a essas energias de amor, de fraternidade, de bondade e colocá-las em prática nas nossas vidas. Isso se torna impossível no momento em que a gente ainda se atém a sentimentos e valores menores. Por isso, o tema de hoje, ele tem por objetivo nos trazer, e o objetivo não é só esse tema. O Evangelho como um todo, ele trata só de temas voltados à busca da compreensão de cada um de nós, do quão importante é nós procurarmos, na medida do possível, compreender a que viemos. E a resposta, também nos livros nós vamos encontrar, é que viemos para melhorar, viemos para tornarmos seres mais desenvolvidos, mais evoluídos. Essa é a razão pela qual Deus, na sua misericórdia infinita, permitiu que o seu Filho mais evoluído estivesse entre nós para nos trazer o ensinamento,
para nos ser modelo efetivamente, para que nós, em o compreendendo, buscássemos seguir um padrão de pensamentos, sentimentos que redundam em ações, mas de ações positivas. Nesse sentido, o convite do tema de hoje é que nós deixemos de lado sentimentos menores, que cada vez que um sentimento dessa natureza pairar pela nossa mente, que nós busquemos trabalhá-lo, afastá-lo de nós, não permitindo que ele se faça vivo, que ele se faça maior que nós, não. Nós, espíritos em evolução como somos, temos a necessidade de apartarmos desses menores e trabalharmos cada vez mais esse potencial extraordinário do qual Deus nos dotou, que é o potencial do amor. E o amor, a gente aprendeu pelos ensinamentos do nosso mestre, que ele é exteriorizado através da caridade. A gente sempre comenta isso. Agora, onde a caridade? No ódio, no rancor, na mágoa, em sentimentos dessas naturezas? Não, não é possível. São sentimentos antagônicos, contrários. Não é possível nós trabalharmos as duas linhas de sentimento. Em assim sendo, a gente observa o seguinte, mais uma vez eu repito, apartemo-nos desses sentimentos menores e adotemos os sentimentos de naturezas positivas, de amor, de fraternidade, de bondade, que estão em nós, só precisam ser exteriorizados, só precisam ser colocados em prática. E em assim sendo, em seguindo um caminho dessa natureza, meus amigos, não tenhamos dúvida que nós, quando finda a nossa jornada aqui nesse plano, teremos com certeza contribuído para a nossa evolução e para a evolução de todos aqueles que conosco estiveram ao longo da nossa jornada. Ou seja, nós teremos feito uma boa existência. Nós estaremos muito mais próximos do compromisso que assumimos na espiritualidade do que distantes dele, desse compromisso, quando nós nos pautamos pelo mal, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa. Por isso, o tema de hoje, ele busca nos alertar. Sigamos o caminho do amor. É o único caminho que de verdade faz com que nós encontremos aquilo que é o objetivo de todos nós, que é a felicidade. E a felicidade está no amor, na paz, na fraternidade, em fazer o bem através da caridade. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos a oportunidade de poder fazer parte desse grupo, desse trabalho, convidar a todos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Deolindo Alves, ali está, e tem uma série de vídeos muito interessantes, muito bonitos, de várias pessoas, vários colegas nossos, que ali estão apresentando um trabalho muito bonito, e agradeço mais uma vez a oportunidade que todos me deram, e uma boa noite a todos.